Pessoal, bom dia então. Eu deixei lá no sistema Não deixei no sistema ainda o de ensino nem a parte da aula, eu realmente não consegui. Muita coisa. Sexta-feira eu trabalhei direto, eu trabalhei final de semana, eu trabalhei ontem, porque eu tenho muita demanda de trabalho. Infelizmente, eu não gosto de trabalhar final de semana, eu não gosto de trabalhar à noite, eu fiquei trabalhando muito mais do que eu deveria e não consegui organizar essa vida de conversão 2. Espero conseguir organizar até quinta-feira. Espero, não garanto, tá? Porque tem uma demanda de alguns trabalhinhos a mais ainda que eu tenho que fazer. Início de semestre é muito corrido para o coordenador do curso. Mas, quando estiver organizado, eu aviso vocês e daí a gente discute o planejamento para poder ver se está tudo ok, certo? Não falei para vocês da recuperação da matéria, né? Mas assim, a recuperação ela vai provavelmente vai ser uma ou duas provas no final. Aí eu substituo as notas, tá? Se for maior, né? Se for menor, permanece a nota que vocês tinham. Mas aí a gente conversa quando eu apresentar o plano de ensino completo, beleza? O que nós vimos na última aula? Características de magnetização. Características do quê? Magnetização. Magnetização, isso. Como é que é a característica de magnetização? A gente viu sobre a curva B vezes H. Tem os laços de Teresa. Isso. Aí tem aquela parte da linearidade lá. Qual é a curva que a gente analisou daí? Oi? Qual a curva que a gente analisou? Foi a... E por... Isso. E aí... Não sei o nome dessa lambda. Isso. E aí tem a parte da saturação. Aí tem região linear. E região não linear. O que mais que a gente viu semana passada? A gente também viu o quadrado e dividiu ele em três partes. Isso, os Três análises, a elétrica, magnética e mecânica. Parte elétrica, parte magnética e a parte mecânica. Certo? O que a gente viu da parte elétrica? Parte de tensão induzida. Qual que é a expressão para tensão induzida mesmo? O que o E é igual? Definidos. Não é DFI. De lambda. De lambda. Menos, né? Sempre não pode esquecer o nome. Mais ou menos, como eu falei, ele depende do teu sentido de referência, né? Se tu tiver sentido gerador, o menos é mais. Tá? Isso eu tenho que tomar cuidado com a lei de Lenz, porque o Faraday não estava errado. Então a pessoa fala que o Faraday errou no experimento. Não, ele não estava errado. É só o sentido que ele usou foi o sentido real. Tipo, ele estava com outra convenção. Mas como todo mundo usava a convenção ao contrário, o Lenz acabou adaptando o cenário. O conceito de energia magnética. Energia magnética. Como que é energia magnética? Integral do quê? Não. Não, é de I. IT lambda. lambda. De lambda. Pôs uns limites. Certo? Integral definida fica assim. Da parte mecânica a gente viu o quê? O ímã em si, a parte da mola. Que o ímã que vai fazer a mola, vai puxar a mola para ter o contato. Mas a gente chegou numa conclusão. Quem vai ser a força? Tem que ser a força suficiente que faça a mola conectar. Sim, só que a gente não calculou a força ainda. A gente vai calcular a força hoje. Só jogou a forma. Mas
como que eu deduzi quem seria a força no sistema eletromecânico? Não. Foi feito uma Derivada derivada parcial. E quem? de ômega φ sobre x. Não é ômega, é W. É, isso mesmo. Energia. É, Isso. isso mesmo. Tá. Isso que Meu Deus, que eu tirei ômega aqui da minha cabeça. Vai aparecer ômega, hoje ainda. Mas ômega, W é W. Tá? W é energia. É isso mesmo. Beleza? Tá. Então a gente viu a conclusão que, que a força é menos a derivada da energia em relação à posição. E a gente verificou, né, que isso também poderia ser menos na verdade mais, o fluxo ao quadrado sobre a indutância vezes a derivada, a indutância ao quadrado da indutância em relação à posição. Isso? é o 2. Tem um 2 2L no ao quadrado. É o 2. Isso. Uhum. Beleza. Só que essa expressão ela é muito complexa. Porque calcular a indutância já é uma coisa complicada. Agora a gente vai começar o livro de hoje, né? Calcular a indutância a gente vai ver que já vai ser uma coisa complicada. E além disso, a gente tem que dividir pela indutância ao quadrado, fazer derivada. Essa é uma expressão complicada de ser usada. Podemos usar? Podemos. Em algumas situações a gente é obrigado a usar ela. Mas não é a melhor forma de resolver. Então criou-se um artifício matemático, né, que a gente chama de coenergia. Aqui é 1.2, eu passei para vocês antes como que são 1.2. Esqueci, né? Vou chamar de 1.3 é isso. Onde é que eu parei? Nossa, é 1.2. Então esse é 1.3. Né? Não, esse é 1.2. Esse é 1.2 mesmo? Uhum. Porque se eu dividir 1.1 de análise, né? Magnética, eletromecânica. Perfeito. Então, 1.2. A coenergia. Quem que é a coenergia? A coenergia, ela vai ser, se a energia é integral de I de lambda de lambda, ela vai ser definida como sendo a integral de lambda de I de I, ao contrário. Certo? Então, a coenergia vai ser o oposto, o contrário da... Ela vai ser, em outras palavras, né? A coenergia vai ser lambda vezes I menos a energia. Graficamente, a gente pode enxergar assim. Eu vou pegar aqui uns dois coloridos. Nós temos a nossa curva lambda I. Eu tenho uma certa corrente e um certo fluxo de mídias. Um fluxo aqui, um fluxo aqui. Eu tenho um certo ponto energético para lambda I. Certo? Pela definição, a energia é a integral de I de lambda. Então aqui eu tenho essa curva lambda I. Onde que está localizada a integral de I de lambda? Nessa curva. Primeiro, o que é uma integral? Uma área. Eu posso entender a integral como uma área. É a área abaixo da curva. Integral de I de lambda é a área abaixo da curva? Né? O professor de cálculo falava que sempre era a área abaixo da curva. Não é a área abaixo da curva nesse caso. Não, sem função de lambda é a área dela. É a Sim, área a área acima. acima da curva. É. Ah, Quem é função é? Então lambda bem. Então aqui eu tenho a energia. Professor, só uma pergunta. Ali na equação do magnético, por que o lambda é lambda'? Aqui? Uhum.
É só por causa da variável de integração não ser o limitante. Ah, tá. Uma variável. Só para diferenciar o. Tá. Só para isso. E daí o resultado da integral vai ser um lambda. Uhum. Vamos assim. E a coenergia, então, ela foi definida como sendo a área abaixo da curva. Que ela é a integral de lambda de I. Essa daqui é a curva lambda de I. Então aqui eu tenho a coenergia. Ela vai ser o complemento dentro da área. Né? Então eu tenho uma área quadrada aqui, essa de quadrado é lambda vezes I, menos a área de cima, que é a energia. O contrário também é verdadeiro. Né? Então eu posso dizer que a energia vai ser lambda I menos a coenergia. Professor, o que seria coenergia sem palavras? É um artifício matemático. Fisicamente ela não tem muito sentido, né? Só que matematicamente ela ajuda muito a gente. Né? Na verdade, assim, existe um conceito para coenergia. E ela é análoga à energia cinética, mecânica. Tá? A energia magnética propriamente dita, ela é um pouco estranha, porque ela envolve a questão do fluxo como uma variável móvel. Ela é mais parecida com a energia que a gente armazena num capacitor, por exemplo. Que essa energia do indutor e do capacitor, elas são realmente bem parecidas. No capacitor, qual que é a energia do capacitor? A energia eletrostática. Qual é a equação para a energia eletrostática? É 1 meio de Integral de. CV quadrado. Só que na verdade não é essa a fórmula certa. A energia do capacitor não está armazenando em tensão, está armazenando em carga. Essa daqui é a coenergia do capacitor. Na verdade ela é 1 meio da carga ao quadrado sobre C. E essa forma também. Da mesma forma, eu já vou concluir isso na forma magneticamente linear. Existe a coenergia eletrostática e a energia eletrostática também. Existe toda essa teoria para a eletrostática. A gente só não usa porque a gente não usa motores eletrostáticos. Então, no início do livro do Bin, ele explica o porquê que a gente usa motores eletromecânicos, que passam pelo meio magnético. E a questão é muito simples. O meio magnético é um meio muito bom para transmitir energia, porque ele não tem perdas. A priori, você não tem perdas magnéticas. Você tem perdas no núcleo? Tem, mas elas são muito baixas, em comparação com as perdas no dielétrico, por exemplo, no capacitor. E, ao mesmo tempo, o meio magnético ele consegue armazenar, consegue fazer uma transferência de uma alta densidade de energia. Né? Ele até faz uma comparação de vários casos que assim, dá da ordem de 10 mil vezes maior na parte magnética do que na parte eletrostática. Então a gente acaba não utilizando a parte eletrostática porque ela é muito ruim para armazenar energia. Até, por exemplo, em eletrônica de potência, a maior parte dos conversores utiliza indutores. Conversores de potência. Por quê? Porque poderia ser feito o mesmo conversor análogo com capacitor, mas ele quase não é usado. Por quê? Porque o capacitor armazena pouca energia. Claro que todo conversor de potência vai ter capacitor e indutor, só que o elemento principal de armazenamento de energia de um conversor é o indutor. Da mesma forma como numa máquina, o elemento principal é a bobina, o indutor. Você pode fazer um motor eletrostático? Pode. Um motor que o Franklin, na verdade ele não inventou, ele roubou a ideia, né? Existia outra pessoa que tinha inventado o motor antes do Franklin. Mas ele fez um motor eletrostático. Era baseado no capacitor, e até hoje existem aplicações de motores eletrostáticos para aquela parte de nanotecnologia. Um nanomotor, para eles fazerem aqueles furos nanométricos, são motores eletrostáticos, porque você não consegue fazer um indutor tão pequeno. Não consegue ir lá bobinar, mas você consegue fazer um capacitor nanométrico. Então existem motores nanofuradeiras baseados em motores eletrostáticos. Tá, mas aí isso é uma nanotecnologia. Foi a única aplicação que eu vi atualmente existente para motor eletrostático. A maior parte de todos os outros motores vão ser eletromagnéticos, né?
Vamos usar o magnetismo envolvido. Mas existe toda essa teoria que a gente está vendo para a eletrostática, tá? Um parênteses aqui bem forte. Então, um indutor armazena energia em fluxo. A energia, efetivamente, está armazenada em fluxo, fisicamente. Eu vou calcular a energia real do indutor, eu preciso usar a área de cima da curva. Só que se o meu interesse é calcular a força, ou depois a gente vê o torque, eu não preciso necessariamente obter a energia. Eu posso obter a coenergia. Se a gente derivar aqui, né? Você sabe que a força é a derivada menos a derivada da energia em relação à posição. Se eu derivar para a corrente constante, a gente vai ver que para fluxo constante. Se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente fez antes, a gente vai ver que a força vai ser agora a derivada positiva da coenergia em relação à posição para a corrente constante. Vai inverter porque uma está com o sinal oposto em relação à outra. Por isso inverte assim. Não vou fazer a mesma dedução da semana passada. Mas dá exatamente a mesma coisa. Só que essa coenergia, isso daqui, é muito mais fácil de calcular do que isso daqui. E existe um detalhe bem importante. Muito importante. Uma vez eu cobrei isso em prova. Na última vez que eu passei essa parte, eu cobrei isso em prova. Eu cobrei uma questão que o cálculo da energia era simplesmente inviável. Era impossível você calcular com a energia. Mas a coenergia era muito fácil de calcular. Muito, muito, muito fácil. Aí, eu pedi o valor da coenergia e depois eu pedi o valor da energia. E praticamente ninguém respondeu quanto que era aquela energia. Foi a questão que mais deu em branco naquela prova. Mas eu tinha falado uma coisa para eles em sala, que é a mesma coisa que eu estou falando agora para vocês. Existia uma coisinha que facilitava muito o cálculo da energia naquela questão. Né? Se o sistema for magneticamente linear, nós vamos ter essa curva lambda aí, uma reta. E, por mais que seja um retângulo, a curva vai ser sempre a diagonal principal desse retângulo. Então eu tenho a coenergia aqui embaixo, certo? E eu tenho a energia aqui em cima. E o pessoal acertava a coenergia e não acertava a energia? Sim, porque a coenergia era muito fácil. Mas eles esqueceram que quando o sistema for magneticamente linear, como ela pega exatamente a diagonal principal, quanto que vale a energia? Ou a coenergia? A mesma coisa. A mesma coisa, elas são iguais. A energia é igual a coenergia. Aí eles tinham o valor da coenergia, não conseguiam fazer essa bendita essa integral da energia, ao contrário aqui. Mas em vez de eles pensarem só de conceito, uma coisa era igual a outra, só copiar e repetir o mesmo valor na outra questão, erraram, né? Mas perderam meio ponto ali da prova. Professor, às vezes você fica nervoso. Um ponto, acho que é um ponto ainda. Às vezes você fica nervoso, você quer fazer o caminho. É mais difícil. Você tem certeza que dá certo. Professor, a energia que a gente costuma dizer do indutor, que é 1/2 de Li quadrado, é justamente isso aí, né? Se é magneticamente linear, tem 1/2 de L vezes I ao quadrado, porque lambda é LI, não é isso? Sim. E aí tudo é LI vezes I é LI quadrado. Nesse caso não tem diferença para o capacitor, porque tipo, a energia e coenergia, se for magneticamente linear, vão ser iguais. Sim, no caso do capacitor, se for dieletricamente linear. Mas assim, é muito mais comum um dielétrico linear do que um magnético linear. Então no capacitor, isso aqui é praticamente sempre verdade. Né? Existem dielétricos não lineares. Né? Tipo, daí você tem que cuidar com a questão de energia e com energia armazenada no capacitor. Né? Aqui é exatamente a mesma coisa, vou fazer exatamente essa dedução que o Ramon colocou agora aqui para vocês. Se as duas são iguais, né?
Nesse caso dessa curva, eu tenho que lambda igual a L vezes I, certo? Que é uma reta, é linear. Então, nesse caso, eu tenho que minha coenergia vai ser integral de 0 a I, de L vezes I', D'. Logo, a minha coenergia vai ser igual a 1/2 de L vezes I ao quadrado. Essa aqui é a expressão que vocês aprenderam que é energia magnética. Sim. Na verdade não é, essa é coenergia magnética. E se por acaso, né, se vocês estiverem trabalhando com um projeto de indutor, vamos pensar assim, eu sou alguém que estou trabalhando especificamente em projeto de indutores, né, e eu preciso garantir uma energia armazenada no indutor. Se eu uso essa expressão, eu posso estar correndo o risco de estar errando nesse valor. Aí o projeto às vezes não bate com a teoria, né? Mas por quê? Porque talvez eu esteja usando a expressão errada. Talvez eu devesse usar a integral ao contrário, a integral da energia. Né? Inclusive se o meu e-mail não for linear. Né? O ideal, tá, pessoal, se vocês forem utilizar um projeto de indutor, é utilizar elementos finitos. Tá? E comparar as expressões. Porque os elementos finitos eles vão já resolver com o material certo. Tá? E aí vocês conseguem fazer o projeto correto do indutor, né? Com a quantidade de energia que você quer efetivamente armazenar dentro dele. Tá? É muito comum, tá, a gente ignorar a energia do indutor que a gente está armazenando. Né? Então, a maior parte dos projetos de indutor que a gente faz, a gente só segue as fórmulas lá, né, e tenta encontrar, encaixar uma janela e fechar conforme a área da janela. Mas a gente não olha para a energia que a gente está armazenando no indutor. E às vezes, se a gente olhasse um pouquinho mais para a energia, a gente teria um pouquinho mais de noção se aquele indutor está grande, se está pequeno, se ele está de acordo com o esperado, né, o volume de energia que está processando. Se observasse o volume de energia que o capacitor está processando também, né? Os nossos projetos a gente seria mais, digamos assim, mais consciente dos projetos que a gente faz no indutor e capacitor. Tá? Mas a coenergia, quando o sistema for magneticamente linear, então, por exemplo, eu quero fazer um indutor de ferrite. Ferrite é muito mais linear do que o material ferromagnético. Né? Então é mais provável que essa forma seja mais correta, mas ela não vai estar exata também. Eu vou usar a integral para saber a energia, a parte de cima. Se eu efetivamente precisar da energia, o melhor é resolver pela integral e resolver com um fluxo. Na maior parte das vezes eu não vou precisar da energia. Em conversão 2 a gente vai precisar sempre da força ou do torque. Consequentemente, eu não vou precisar de calcular a energia propriamente dita, eu posso calcular com a coenergia. Certo? Não faz diferença. Por mais que aqui eu tenha uma área a mais, essa área de saturação, na prática, ela não está produzindo força. O que importa é a variação da curva. Ela até produz pela variação. Né? Então, no fim, a derivada aqui, a única coisa que uma está crescendo e a outra está diminuindo. Mas, assim, é só a derivada, é só a tendência de crescimento da coenergia e da energia. Por quê? Porque essa energia e coenergia tem que variar com a posição. Não é... A gente pensa assim, a energia e a coenergia estão nessa curva lambda aí embaixo, mas isso aqui é um sistema multivariável. Tá? Então, a energia e a coenergia, elas não dependem só da corrente ou do fluxo, mas elas dependem também da posição, tem o terceiro eixo aqui. Na verdade, o que importa é como ela está declivando ou não em relação ao terceiro eixo, que é o eixo de posição, ou do θ. A gente olha para a energia e coenergia porque a gente pensa no indutor, o indutor é um expressor de energia, se for um indutor parado, não tem posição, não tem x, não tem força, né? E só tem esse mapa estático de energia e coenergia daquele indutor. Só que se eu estou pensando no eletroímã, ou no motor, essa curva é 3D, ela tem uma terceira dimensão, que é a parte espacial. E o que importa, na verdade, é a derivada em relação à parte espacial. A gente usa o conceito de derivada parcial aqui porque a gente está falando com uma função multivariável, isso que é cálculo 2, não é cálculo 1. Em cálculo 2 a gente tinha funções que eram superfícies. Então, na verdade, a gente tem aqui uma superfície de coenergia e uma superfície de energia. Na verdade, um volume de energia e de coenergia. Né? A curva BH, numa área, já dá uma densidade volumétrica. Entende? Mas a curva lambda I, não. A curva lambda I, ela simplesmente mostra que a gente tem uma tendência. Então, na verdade, isso daqui, representando propriamente a curva lambda I, não é uma curva lambda I, é uma superfície lambda I. Então, eu tenho aqui uma curva, né? Isso daqui é um negócio que tem uma... Aqui numa posição, sei lá, x. E existe um plano de declividade com uma dada corrente, uma corrente constante. Existe uma relação entre a energia associada
e a posição. Mas eu pego uma corrente fixa. Não varia a corrente nesse caso. A gente analisa para uma excitação constante no sistema magnético. Se eu quero olhar para o cálculo da... Inclusive eu consigo calcular fluxo e corrente pela energia. Se eu tiver energia, eu com energia, eu consigo calcular o fluxo ou a corrente. Uma posição constante. Que daí é como se eu tivesse um triférro que está armazenando naquele instante de posição aquela energia. Eu consigo fazer o processo... quero uma certa força. Eu posso olhar qual a corrente que gera aquela força, fazendo o processo inverso. Certo? Deu para pegar a ideia? Estamos localizados aqui, todo mundo? Certo? Alguma dúvida? Só com relação, quando você falou do dimensionamento dos indutores, a gente se preocupa mais ali em PI, né? Com a questão da corrente. Né? Seria o nosso, digamos, o nosso critério mais fundamental, mais sensível ao sistema, né? O que a gente precisa mais preocupar. E a gente realmente não se preocupa com a energia, né? A gente calcula algumas perdas e tal, mas isso seria porque a corrente realmente é o mais crítico no negócio, para dimensionamento de cabos e tal, esse tipo de coisa. Pessoal, a corrente, ela é tudo, porque se você não tiver corrente, não tem energia. Se você queimar o fiozinho que você tem aqui, você não tem energia. E o problema da corrente, principalmente quando você projetar indutor de alta frequência, porque existem dois mundos de projeto: projeto de indutor de baixa frequência e projeto de indutor de alta frequência. Indutor de alta frequência existe uma coisa chamada efeito pelicular. Vocês já viram isso no magnetismo? É uma tendência da corrente ficar só na borda do fio. Então é muito comum a gente utilizar muitos fios em paralelo. Porque nem adiantaria pegar um fio mais grosso, porque ela ficaria na borda do fio mais grosso e não ocuparia a área do fio mais grosso. Então, em alta frequência, a gente pega vários fios em paralelos, fininhos mesmo, e vai fazendo o processo. Só que a gente tem que cuidar com duas coisas. Porque a gente pode ter uma corrente em alta frequência que vai ter uma impedância do cabo alta. O fato do indutor estar em alta frequência vai ser uma impedância alta. Por isso, também pode usar um fio fino. Se por algum motivo você baixar essa impedância, diminuir a corrente, por exemplo. Por isso que num projeto de indutor ou de alguma coisa de alta frequência, a frequência que você está trabalhando é muito importante. Você começa a baixar essa frequência, começa a passar mais corrente pelo indutor, você pode queimar o fio, porque vai ocupar mais a área do fio dentro do cabo, ele vai esquentar mais e, consequentemente, ele vai romper. Então, é muito fácil você queimar um indutor. Basta baixar a frequência que você está trabalhando, você queima um indutor. O indutor de baixa frequência, mas esse indutor em alta frequência, ele também satura. O que é feito normalmente? É feito uma indutância extra de desmagnetização, tá? Para poder evitar esse fenômeno da saturação, porque você tem energia armazenada, né? Se você não desmagnetizar ele, essa energia vai se armazenando até que ele explode. Ele literalmente explode, nem satura, ele explode. Ele precisa se desmagnetizar. O indutor de baixa frequência, como o ciclo é bem lento, ele consegue se desmagnetizar só pela própria frequência natural da rede, né, da frequência de excitação dele, 60 Hz. E aí você tem que olhar muito mais para a saturação, porque pode ser que você esteja violando a energia que deveria ser feito, porque você está achando que está colocando alguma coisa a mais, mas você não está, por causa da saturação. Ele satura muito mais fácil, porque ele é feito de material ferromagnético, ele consegue armazenar mais energia, ele é mais robusto, só que ele acaba não armazenando essa energia. Só que lá também é bem crítico a corrente, você também olha para o fio, porque a capacidade de corrente é a capacidade que o teu fio vai conseguir colocar isso. Isso vai ter um primário e um secundário juntos, às vezes até um terciário. Se uma coisa fica, às vezes é só indutor, só com primário, né? Mas mesmo assim você tem um monte de cabo ali preso muito junto que vai aquecer. Se você não tiver um óleo, alguma coisa para refrigerar, ele naturalmente, um excesso de corrente, muito fácil você ter excesso de corrente, dependendo da tua carga, tu vai poder ter, digamos assim, problemas, né? Então por isso que a gente sempre olha para a corrente, porque se você queimar o teu cobre, você perdeu tudo. Literalmente perdeu o teu indutor, porque tem que rebobinar de novo. Tem um transformador aqui queimado, se vocês darem uma olhada. Daqui é grosso, conseguiram queimar esse cara aqui. Exato. Mas essa é a ideia. Daí de baixa frequência. O núcleo da queimada. Professor, e quando ele é em alta frequência, como é que faz para desmagnetizar ele? Você precisa criar um terceiro enrolamento de desmagnetização, que é o caminho de saída do indutor. Vamos estudar indutores, então, um pouquinho antes de chegar na parte de força, né? O mais importante é
Depois eu vou passar a parte também de sistemas, aqui a gente está monoexcitados, né? A gente vai passar sistemas multi-excitados também, né? Eu vou depois passar uma mais ali, mas vamos só entender esse processo. Posso pagar? Dúvida de contar quanto enrolamento tem. E o núcleo, as lâminas. As lâminas, as chapas. Vocês não tinham Nossa, visto? fica bem fixado. Sim, vocês não tinham visto essa parte da versão 1. Não, assim a gente viu, só tava tirando dúvida. Não, mas que bom que deu pra ver agora, mas... Claro, você não tá na câmera, né? Inclusive, o transformador é em chapas. E é pesado, né? O cobre é pesado e o núcleo é pesado também. Eu vi mais em fotos. Eu tinha um transformador parecido com esse lá, do teclado. Vamos lá, pessoal. Tentar entender o processo de núcleos magnetizados e desmagnetizados. Pensar num transformador que precisa de desmagnetização. Aqui em cima você. O transformador. Vamos falar um transformador assim. Tá, já que vocês estão interessados na parte de desmagnetização. Cada indução ali, Ou polaridade. essa pode dar uma revisão da polaridade. Já. Normalmente um transformador ele tem que ter o ponto dos dois no mesmo lado, porque eles têm que ser opostos. O fluxo interior tem que ser subtrativo, senão ele se satura. Mas Existe um fluxo. já está convencionando isso, né? Eu não estou convencionando, eu estou dizendo que isso é necessário para que o transformador não exploda. Tá. A gente precisa ter um fluxo, aqui eu tenho uma corrente que está passando assim, Isso. e um contrafluxo, porque aqui a corrente vem assim, então ele passa assim. Isso. Então um fluxo ajuda o outro, um contrafluxo está auxiliando o fluxo. Então um é contra o outro. A força contra a eletromotriz do transformador. A lei de Lenz tem que ser negativa. Isso. Certo? Porque senão um fluxo vai querer ser aditivo com o outro e não vai ter espaço dentro do material magnético. Então tem que fazer circular o fluxo. Certo? O desmagnetização, ele tem que fazer o caminho oposto. Então, ele vai ter, quando esse fluxo está passando aqui, por esse daqui ele teria que passar ao contrário, né? Tipo assim. É um fluxo que está num sentido oposto aos outros dois sentidos. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia do transformador? O transformador ele funciona com dois enrolamentos funcionando juntos. Tá? O indutor acoplado ele pode funcionar junto ou separado do indutor. Existe um indutor acoplado, então é mútuo, e existe o transformador. O transformador está transformando energia. Então ele precisa, pelo fluxo, queimar uma na outra. Ele precisa converter uma na outra. O transformador, por exemplo, aqui eu tenho uma espira, sei lá, de 10 para 1. Aí eu coloco 10 volts, que seja em alta frequência. Posso colocar até 10 volts CC aqui. O transformador vai transformar CC? Depende. Depende. Depende do que eu entendo por CC. Depende da quantidade de tempo que eu estou enxergando. Vocês aprenderam isso no circuito 3. Mas você já viu distância mútua em circuito 3? Não chegaram a ver? Não. Quer dizer que eu aplico uma onda assim no meu transformador. Onda quadrada. Vai funcionar no transformador ou não vai? Esse sinal é SA ou CC? Isso aí é. Aqui, ó. O que define o sinal como CA ou CC? Isso é quadrado. Sim. Não, isso não é não. Eu acho que seria assim. O que é uma coisa CC e uma coisa CA? O que é a definição? Vocês viram isso dos dois.
posso estar falando besteira, mas quando ele alterna, você tem que, se for usar Fourier ou Laplace, você consegue fazer em senos e cossenos, né? Essa Você aí tem é aquela CC, variação assim na hora que você usa o osciloscópio. Se há esse Agora a não. parte CC seria como se fosse um valor médio, né? Um valor a mais ali. Você é Gabriel? Isso. Tanto que dá pra mudar depois de CA pra CC, que aí você deixa uma onda quadrática e senoidal, né? Não, tá confundindo. Uma coisa é a forma, outra coisa é o conceito. Um sinal CC, por definição, é um sinal que tem nível médio. O termo A0 da série de Fourier dele é diferente de zero. Tá. E um sinal CA é um termo que a média é zero. Qualquer sinal com média zero é CA. Qualquer sinal com média diferente de zero é CC. Por exemplo, isso é um sinal CA ou CC? CA. CC, Ah, não. porque a média é diferente de zero. É que eu olhei na variação e... Eu também fui direto na variação. Isso aqui é um sinal CA ou CC? Vamos ser mais... Acho que assim fica mais correto. A média tá no zero. Mais ou menos. A média disso daqui dá zero. Então, o valor... Certo. Temos aqui um sinal CA. A gente se habitua a ver senoide, velho. Em circuitos 2, a gente particulariza o sinal de corrente alternada para sinais de corrente alternada senoidais. Esse que é o problema. Por isso que em circuitos 3, vocês generalizam os sinais na série de Fourier. E fazem o estudo de sinais gerais, não necessariamente senoidais. Estudam como pode ser o efeito de um circuito em um sistema CA ou CC, não senoidal ou não constante. Lá em teoria de potência, vocês vão ver muitos casos de sinais CA ou CC que não são senoidais ou constantes. Sinal CC que não é constante e sinal CA que não é senoidal. Certo? Isso vai acontecer muito na vida de vocês. Então, do jeito como está aqui, é um sinal CA. Só que um transformador ou um indutor são projetados para receber um sinal CA senoidal. Se você está aplicando uma coisa diferente, você tem que pensar de uma forma diferente também. E mesmo senoidal, você tem que pensar muito bem o que você está fazendo. Por quê? Porque esse indutor aqui ele é uma indutância. Ele tem uma indutância associada. E a indutância, o que ela faz? Ela desloca a corrente, ela deixa a corrente atrasada. E pode ser que o seu processo de magnetização e desmagnetização não ocorra no tempo que você precisaria que ele ocorresse. Por quê? Porque a corrente está atrasada. Então, existe a curva BH aqui, né? Mesmo uma pequena curva BH já dá um problema, porque você quer aplicar uma corrente para desmagnetizar, você quer aplicar uma corrente do contrário, porém você não consegue a tempo, a corrente vai demorar mais tempo para ela poder se voltar. Pensando no caso de onda quadrada, fica mais fácil de enxergar isso. Se eu aplico aqui uma onda quadrada constante, como que deve ser a minha corrente nesse caso? No indutor. Qual que deve ser a tendência da minha corrente? Sem olhar os outros enrolamentos, tá? Ignorando que existem outros enrolamentos. Se eu coloco em uma corrente constante, como que deve ser a tendência do perfil de crescimento da minha corrente? Chega num valor e ela começa a cair. Como que é a tensão do indutor mesmo? Ai, não sei agora. Hein? A tensão do indutor é proporcional ao quê? L sobre DT. Isso daqui tem que estar no âmago do ser de vocês, mais íntimo do interior de vocês. Onde é que vem isso daqui? Vem da lei de Faraday. Você diz que e aqui é uma hipótese bem forte, que lambda é LI. A gente já viu que isso pode não necessariamente ser verdade, e essa tensão consequentemente não vai ser verdade.
A gente tem que trabalhar para que isso daqui seja o mais verdadeiro possível sempre. Se isso daqui é derivado em relação ao tempo de L vezes I, como o L não depende do tempo, depende da posição, depende do espaço, não depende do tempo. Eu posso tirar para fora a derivada. Caso o L dependa do tempo, eu tenho que aplicar aqui uma regra do produto. Existem situações em que a indutância varia com o tempo. Bem raras, elas existem. Aí eu tenho que aplicar uma regra do produto aqui. Tá? Mas normalmente a derivada da indutância em relação ao tempo é muito baixa, então ela acaba sendo um termo praticamente nulo. Tá? Só por um preciosismo, às vezes a gente coloca essa variação. Bem, se eu aplico uma tensão constante, como é que tem que ser a minha corrente então nesse caso? Ou quem que é a corrente? A indutância. Atenção. A integral. Ia virar um valor constante. Vamos lá. Aí eu aplico a integral. V sobre L vezes dt, integro dos vetos. Isso. Então, e L vai ser igual a integral de 1 sobre L, integral de 0 a um certo t, v de t dt. Essa equação 20. Se eu tenho então uma tensão constante, como é que é a minha corrente? Essa forma também. Qual que é a integral do constante? Essa é Hã? integral de uma constante. É o quê? Zero. Não, a derivada da constante é zero. É uma crescente. Pessoal, A integral da constante constante não varia, então a derivada dela é zero. Qual que é a integral da constante? É a própria constante. Não, não é uma constante. Qual que é a integral de uma constante? Criaturas, quem que É uma quando reta vocês fizeram crescente. cálculo 1? Fizeram na pandemia? Pior que foi. Qual que é? Isso daqui, pessoal, não é nem engenheiros exercícios, são engenheiros. Um físico, sei lá, um engenheiro qualquer, um engenheiro civil, um engenheiro de produção tem que saber isso. É que sempre falar a integral da constante. Qual que é a integral da constante? Sorte que vocês não vão fazer a net. Ramon vai. Mas Ramon sabe qual que é a integral da Ô, constante. professor, Qualquer um. o negócio do Enad, tá tendo alguma coisa que tu tá falando com o Enad, não? Por enquanto ainda não. Eu vou falar a partir dessa semana, já que ontem foi a última inscrição de todo mundo, e agora eu posso falar mais pra frente. Até porque pra vocês trabalharem só a partir de 31 de julho. Então, vocês vão fazer as coisas a partir de agora. Seja até 31 de julho era a minha data pra mim arrumar as coisas. Aí ontem eu arrumei, graças a Deus, eu arrumar. Então, Vai pegar o quê? terminei de arrumar as Ah, coisas. sim, sim. Né? Por isso eu não consigo organizar a conversa mais. Depende do dia. Quanto que é a integral da... O Ramon é um editor de cálculo, pessoal. O Ramon sabe. Vai arrumar. Eu não tô participando das aulas, isso aqui, ó. Isso aqui tem muita coisa que às vezes eu até quero comentar, mas assim, ó, não vale eu ficar comentando na aula, porque tipo assim, eu já passei por isso aqui, né? Eu tô aqui, vocês fazem conta que eu nem tô. Sim, Isso aqui tá é ali coisa só de pra... vocês. Porque eu Algumas já coisas fiz eu vocês. pergunto porque, tipo assim, acho que contribui e também porque eu tenho algumas dúvidas, né? Mas Sim. isso aqui é de vocês. É de vocês. E vocês têm que saber quanto que é uma integral da constante. Senão eu vou mandar vocês lá pro Marcelo e mandar pro Ramon. Mas é a própria constante multiplicada, não é pela. Quanto que é uma integral? Que forma tem a integral de uma constante? Integral de Que eu 2 pego uma curva. 2dx. Uma É 2x. tangente. Quanto que dá isso aqui? 2x. O que é 2x? Ah, Que figura está associada à função y igual a 2x? Hein? Linear, uma reta. Se eu aplico uma tensão constante, a tendência é que eu tenha uma reta constante. O problema é, essa reta, eu preciso garantir que ela venha do zero. Existem constantes aqui. Pode ser 2x mais uma constante k. Então essa reta ela pode estar aqui, ou ela pode estar
Aqui, Aí já. se eu aplico uma tensão negativa, o que acontece? Ela vai decrescer. Pode ser que ela decresça e venha assim. Pode ser que ela decresça e venha assim. E pode ser que, dependendo do tempo que eu coloque ela com tensão negativa ou não, ela estacione aqui no meio do caminho, se eu estiver fazendo um transitório ainda, e ela vá subindo assim. Mas se eu for subindo corrente, isso daqui significa que eu estou crescendo o armazenamento de energia no indutor. Significa que uma hora ele vai saturar e não vai mais transformar em energia. É por isso que eu não necessariamente consigo, mesmo uma corrente alternada assim, pode ser que eu sature o transformador. Pode ser que ele não mesmo com corrente alternada, pode ser que o transformador sature. Instantaneamente estou colocando corrente contínua. Mas ele consegue transformar essa corrente instantânea. Por pouco tempo, esse processo de transformação está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho uma corrente aqui. A questão é, eu preciso ter uma corrente alternada. Ou uma tensão alternada. Certo? Então eu preciso garantir que isso daqui não vá acontecendo pelo resto da vida. Porque essa corrente ela tem um atraso em relação a essa tensão. Então, existe sempre, nos transformadores, um ponto em que, quando a corrente atingir zero, ela é forçada a atingir zero, no valor de alta frequência. Quando ela vai tender a ficar negativa, ativa esse enrolamento. Esses dois ficam desativados, eles não funcionam. Você coloca diodos para impedir que eles funcionem. E você deixa um tempo que a corrente fique em zero. Você garante que ela fique em zero aqui. E depois ela sempre parte do zero. Você faz fisicamente a garantia de que a constante dessa integração seja zero. Por quê? Porque senão, esse núcleo aqui vai alguma hora saturar. Você não tem caminho de saída do fluxo. Quando você garante que o fluxo vai, a corrente desce. Então, a corrente aqui tem sentido negativo, a corrente é positiva e a tensão é negativa. Você consegue fazer loucuras com transformadores de indutores. A questão é que você tem que saber o que você está fazendo. Professor, estava justamente esperando você chegar nessa parte. Tem uma dúvida que eu carrego faz tempo já, que é com relação a contator CC. E esses dias também na bancada lá no estágio, eu percebi que existe lá algumas coisas, principalmente com CC, tem o CTW, que é o retificador, eles usam lá na saída do dinamômetro para devolver, em vez de queimar no resistor de frenagem, eles devolvem para a rede. E na saída desse bicho tem um indutor em série. E tipo, o contator CC também, tu liga CC lá no contator. E qual é a bruxaria para pro indutor não ir para o espaço? Porque tipo, a gente está colocando um CC ali, né? Está integrando aquela tensão. A corrente vai na minha cabecinha para o infinito e além, né? Só que não é isso que acontece. Sim. O que Tem um truque. Tem um truque. O condutor CC sempre tem interferro, garantido. Ele fecha, mas sempre tem ali um papelzinho que impede dele colar totalmente. Tá. E aí o indutor de ferro faz com que você armazene energia que lá fica um indutor fixo. Tipo, ele converte energia, ele transforma energia até o ponto que o indutor bate e fecha. Aí naquele ponto, ele tem um indutor de ferro fixo que lá fica um indutor normal. E por isso também que é mais difícil você fechar um indutor, abrir um indutor CC, tem que baixar bem, tem que praticamente desligar a corrente dele. E mesmo quando você desliga, às vezes ele está coladinho e depois demora para soltar. Porque ele tem muito fluxo residual passando por ali, aquele fluxo está bem preso. Fluxo CC, pessoal, ele está sempre... Isso eu ia... Se eu chegasse no desenvolvimento normal da minha aula, eu ia chegar na expressão do contator e ia trocar a corrente por CA e CC e ver o que acontecia. Talvez eu faça isso ainda, mas já antecipando a questão. O contator CC, ele nunca passa por zero, nunca alterna a força. No contator CA, a força é uma coisa assim. Ela tem um nível médio que garante com que ela fique, só que ela sempre toca em zero. Ou às vezes ela não chega, dependendo dos estudos, existem, na verdade, um projeto do contator CA, né, para evitar que ele fique trepidando toda hora, vibrando muito, costuma-se utilizar espiras de curto-circuito, espira de sombra, que é uma espirazinha que tu coloca em volta do núcleo, uma espira extra, que faz um segundo rolamento. Né? A espira faz uma força contra a ação motriz
E daí o perfil da força, na verdade, não é exatamente assim, ele é uma força distorcida. Ela tem uma segunda harmônica, digamos assim, ela fica um negócio assim. Ela não toca necessariamente em zero, mas ela tem um nível médio. Isso evita que ele fique solto, sabe? Porque o contador CA, ele a cada 60 vezes por segundo ele solta, se for CA puro, né? Sem essa espira. Então aqui garante que ele tem uma força mínima para que não solte, né? Mas a força instantânea, ela é variável. Normalmente, quando a gente vê a força do contador CA, ou do relé CA, enfim, que seja, né? Ele tem nível médio. A gente deduz, encontra esse nível médio pela dedução. E esse nível médio garante que tem a força constante sempre, pelo menos alguma força sempre está atuando ali, para evitar que ele só tenha um alinhamento, cole e acabou. No contador CC, acontece isso, você vai, coloca lá, ele cola, e em teoria não deveria ter mais força, né? Mas o que acontece? Como você tem um fluxo passando por ali, ele vira um indutor, e o fluxo que está por ali fecha o ciclo do contador, e não solta. Esse fluxo aqui, ele é projetado de uma forma que esse fluxo mantém-se. Isso aqui vira um indutor, com um entreferrozinho aqui. E ele não tem mais força, não produz mais força para atrair mais. Perceba que ele não está atraindo mais. Ele mantém a força para estabilizar ali. Só que, por que ele não solta? Ele no fim está no equilíbrio estático. Ele tem uma mola aqui do outro lado, a mola está dando uma força para cá. Eu tenho uma força para cá que mantém constante e deixa a mola, que a mola não puxa de volta. Certo? A questão é, eu tenho um fluxo aqui, mas esse fluxo, ele está circulando por ali, continua circulando por ali, é um fluxo CC, um fluxo bem forte, não é um fluxo alternado. Só que eu tenho esse interferro, que limita a minha energia. Então, toda a energia do indutor está armazenada, do indutor, está armazenada nesse interferro. Consequentemente, ele não solta. E também não satura. Por quê? Porque isso daqui tem um limite de impedância. Certo? Ele vai estabilizar numa corrente tal que essa corrente estabilizou o fluxo e ele não aumentou mais porque perceba que você vai ter aqui uma tensão constante e uma corrente constante. Não deveria acontecer, porque tensão constante eu tenho corrente que sobe a vida toda. Mas eu tenho uma corrente que sobe a vida toda porque essa fórmula aqui é considerada válida. Essa fórmula só é válida se lambda é igual a LI. Só que lambda não necessariamente vai ser igual a LI. Lambda é uma função da curva lambda I. De tal forma que chega um ponto que, independentemente do I subindo, o lambda é constante. Logo, a corrente também vai estabilizar quando chegar nesse ponto. Porque a derivada do fluxo naquele ponto vai ser zero. Tá, então, tipo, no final das contas ali, o interferro seria digamos, o limitador da corrente. Tu vai perder energia no meio do interferro ali. Isso. Tá. Aí fica esse ciclo. No contador CC, ele até tem também muitas vezes aquela espelha de sombra, nem sempre tem tanto, mas às vezes tem. Só que ela é só para o transitório, sabe? Porque assim, ele faz o impacto dele é meio forte, cria uma tensão contra o automotorismo do impacto, né? Ou para soltar. E aí para você não estragar ou danificar o próprio contato, né? Ele transfere um pouco de energia para a espelha de sombra. Tem uma espelhazinha aqui. Então ela é como se fosse uma espelha de amortecimento. Tá? Uma parte da energia, em vez de ser queimada mecanicamente, é queimada eletricamente nela. Mas aí é só no transitório, porque ela só consegue transformar a energia ou converter quando tem variação. E vai ter essa variação só nos transitórios. Tá? Mas aí você faz só para realmente poder ter não posso dizer, um amortecimento ali. Isso é feito em outras máquinas elétricas, tem máquina síncrona usa isso também, né? Para você evitar que dissipa energia não só mecanicamente, mas também eletricamente. Isso é um recurso que é utilizado. Os transitórios são perigosos, pessoal. O circuito 3 é perigoso. O circuito 3 explode coisas. Beleza? O circuito 2 é uma maravilha. O circuito 3 começa a explodir não só a nossa cabeça, mas também os equipamentos. Respondidas as dúvidas? Então eu vou deduzir a expressão para força. E aí, em deduzindo, a gente consegue, digamos assim, consegue então fechar essa parte do eletroímã. Aí quinta-feira a gente vai começar a torque. No torque nós temos eletromecânicos gerais. E vai ser uma base para uma máquina elétrica mesmo. Bom, a aula de quinta vai ser bem pesada.
Já preparei a cabeça para um café bom quinta-feira. Tá? Vamos tomar um bom café, porque não vai ser fácil. Posso só pegar o quadro? Tá. Fechou. Aí eu vou também divulgar o canal do YouTube, o plano de ensino, junto quando divulgar o plano de ensino eu já coloco na primeira aula ali, vou colocar as listas também para vocês. E o material que eu tenho também. O meu material não é muito bom, tá pessoal? Mas é o material que eu tenho. Tá? Peço até perdão por não ser um material tão bom, mas é o que eu tenho disponível. Tem os livros, né, que ajudam também. Lista. Beleza. Alguma dúvida nessa questão? Sei que às vezes é meio complicado quem está fazendo contato pela primeira vez. Né? A experiência nesse caso ajuda muito. Né? Se a gente já mexeu com isso, a gente já fez projetos, a gente já fez, isso acaba ajudando muito na hora de entender o que eu estou querendo passar aqui. Né? E também, às vezes, ter mais experiência até com circuitos 3, né? Ter essa noção dos transientes e tudo mais. Vocês não viram muito a parte de importância mútua também, nem circuitos 2 nem circuitos 3. Isso também acaba dificultando um pouco. Né? Mas a importância mútua, tá? Ela não necessariamente vai trabalhar junto, um enrolamento com o outro. Eu vou ter um enrolamento energizado e, por estar no mesmo núcleo, vai ter um efeito desse daqui nesse daqui. Especialmente no ponto de transição. Então, quando eu tenho um degrau, por exemplo, aqui eu tenho uma transição. Degrau é como se eu injetasse muitas frequências ao mesmo tempo. Eu preciso variar instantaneamente uma coisa para outra. Sim. Então, eu preciso de muita frequência para poder fazer essa transição rápida. Então, todas as frequências do degrau, o indutor transfere para o outro lado. Agora, quando ele fica constante, eu já não transfere nada para a importância mútua. Se eu coloco uma senoide, aí beleza, a importância mútua está sempre trabalhando. Né? Pode acontecer também de eu ter um sistema em que eu tenha um enrolamento sendo energizado uma vez e o outro não tendo caminho de corrente para sair, seja, sendo bloqueado. E quando esse daqui não tem energia, libera o caminho para o outro. Então, o que acontece? O fluxo que esse cidadão inseriu aqui no núcleo, o outro enrolamento vai aproveitar, vai transformar a energia em energia elétrica. A gente é acostumado a trabalhar com indutores em que os dois trabalham ao mesmo tempo. Então, eu estou sempre inserindo fluxo e tirando fluxo. Né? Mas existem sistemas que eu trabalho com o sistema ocioso. Ele fica metade trabalhando às vezes, com energia, jogando energia no núcleo. Os outros enrolamentos ficam desligados. Quando esse aqui para de inserir energia no núcleo, os outros pegam essa energia que já está armazenada no núcleo e transformam em outra energia. Transformam em tensão corrente. Ou tensão e corrente. Então, eu posso trabalhar com tensão mútua assim. Sempre tem que olhar o grau de excitação do núcleo. Tá? Como que eu estou excitando ele e como que eu quero trabalhar com ele. Professor, só complementando, acho que até o assunto ali, a questão do se o meu secundário está aberto, se é um indutor que eu não tenho interferro, né, que está o núcleo puro ali, se eu continuar injetando uma tensão, mesmo que ela seja uma tensão alternada ali, esse indutor ele não vai ter como descarregar, né? Não. Ele não tem saída. Não. E daí acontece a mesma coisa, ele vai, tipo assim, a corrente vai subir, ele vai saturar e... Não, aí existe a questão do, tipo assim, por que eu perguntei? Pela questão de TC de subestação, né? TC de sub, que não pode ligar com o secundário em aberto, ele explode, né? Sim, existem as duas situações, tá? Se eu tenho um transformador de potência em aberto, um transformador que ele é projetado para converter tensão em corrente, né? O transformador de potência, o que vai acontecer? Ele vai criar uma corrente de saturação, que a gente chama, que é a corrente de magnetização do transformador. Ele vai saturar, vai ficar uma corrente não linear, baixinha, mas assim, bem no início, tem uma corrente muito alta, a corrente de inrush. E a corrente de inrush? É a corrente que eu uso para poder magnetizar de fato, colocar um monte de energia nesse núcleo. Então, no início é como se fosse isso daqui é uma grande caixa d'água. Eu estou enchendo, no início eu consigo jogar uma quantidade enorme de água ali dentro. E até que ele estabiliza a pressão e passa só um fluxozinho. Né? Então, existe o perigo da corrente de inrush. Ela pode queimar tudo, se não for... O fio tem que ser dimensionado para suportar a própria corrente de inrush. Né? Mas ela normalmente não é tão demorada. Demora alguns segundos. Então, eu tenho uma grande corrente, enorme, depois ela tem uma corrente que é uma corrente distorcida. A corrente do transformador, em regime permanente, tá? Você deve ter aprendido isso em conversão 1, né? Não sei, suponho. Um teste de circuito aberto. Ela é um negócio assim. Tá?
em regime permanente. Se vocês observarem o trajetória do transformador, quando vocês estão ligando ele, se você um degrau no transformador de cara, um degrau senoidal, um degrau com uma senoide, né? Vocês vão ver primeiro o inrush, primeiro esse fenômeno, é tipo um motor de indução. Você vê uma alta corrente de partida, depois ele diminui a corrente. Um TC, um transformador de corrente, ele é projetado para não converter tensão. Então, os fios eles são bem grossos, ele tem poucas espiras no secundário e ele é feito para ficar sempre em curto-circuito no secundário. Ele é feito para o secundário dele está sempre curtado. Por quê? Porque ele sempre está convertendo corrente, o nível de tensão aqui dele tem que ser bem baixinho. Certo? Se por acaso um TC fica em aberto, né, tipo, ele vem para medir corrente, então vem corrente para cá, sai corrente para cá, e ele, se esse, por acaso esse aqui abre, ou coloca uma impedância alta aqui, o que vai acontecer? Você tem aqui um alto fluxo, você vai criar uma variação de fluxo ali, nem precisa ter uma variação, você vai tentar fazer uma variação de fluxo aqui só de ligar ele em aberto. Como esse cara aqui tem uma indutância muito alta, você quer fazer uma mínima variação de fluxo, a tendência é que a tensão VT seja muito grande. De tal forma que você vai criar um arco fotovoltaico. Ele sempre vai querer ter corrente ali. Ele sempre vai querer transitar corrente. Então, se você por acaso deixar ele em aberto, ele vai querer ter corrente aqui, nem que ela passe pelo arco. Ele vai criar um arco voltaico, muita energia. Aí a energia incidente, né? Aí existe toda a teoria de arcos elétricos. A teoria da energia incidente ela acaba gerando a explosão. Né? O arco elétrico ele vai levar a... Porque é muita dissipação de calor pelo ar, né? Com o arco elétrico. Então ele acaba queimando tudo, destruindo tudo. É violento, né? Queimar um TC é violento. Não queima um TC. Minha sugestão. Por quê? Porque nesse caso acontece o fenômeno da saturação. Ele é feito... Existem dois tipos de TC, na verdade. Existe TC de medição e TC de proteção. O TC de proteção é feito para trabalhar saturado. Ele é feito para trabalhar já saturado corrente. Então se tu abre o TC de proteção, já é. O TC de medição ele ainda trabalha na região linear e é um pouquinho mais seguro. Ele não vai explodir tão fácil. Mas ele explode também. Beleza. Então os dois tem essas duas áreas. Chegar na VTC e TP em conversão 1. Vou passar para o Júlio para passar essa parte. Eu não sei se vocês veem. Essa parte da onda assim? TC. Não, TC e TP. Transformador de corrente e transformador de potencial. Lembra que CCA, São de correntes, potência de... Bem, Ô, professor, só uma curiosidade. Isso daí seria como um taser funcionaria, por exemplo? Que ele tem uma bateria e sim, gera uma corrente. só que não. Não. Poderia fazer um assim, poderia, mas não faça. Vai. Normalmente é com cristal. Cristal, quando você exerce uma força de compressão mecânica no cristal, é um princípio parecido, porque o cristal ele também ele é uma grande capacitância, na verdade, né? Mas, assim, é análogo à indutância, então também é derivado da coenergia capacitiva em relação à posição, também gera força. Né? Então, se você faz uma variação mecânica, você também produz uma força, o contrário é verdadeiro também, entende? Então, aí o que você faz? Você pressiona um cristal, ao pressionar o cristal, ele vai criar você fez a força no cristal, ele vai criar uma diferença de potencial nele. Esse potencial é gigantesco, tipo, é assim, da ordem de kilovolts, até dezenas de kilovolts. Então você vai criar um arcozinho, é mesmo do fogão também, o fogão também faz isso, um fogão elétrico. É o fenômeno piezoelétrico. É piezoelétrico, isso, exatamente. Só que a questão é que ele não tem potência nenhuma, né? Tipo, a potência é muito baixa, se uma força pequena, a energia que você dá seria baixa. Então você converteu toda essa energia em tensão, mas praticamente nada em corrente. Mais a gente enxergue a corrente passando pelo ar, mas essa corrente passando pelo ar, a corrente em si é baixa. A questão é que como você rompeu o dielétrico do ar, a corrente passa pelo ar. O nível de isolação do ar, digamos assim. O ar se tornou um condutor. Sim. Como o condutor não é um fio, você enxerga o que está passando por ele. Né? Então é uma corrente bem baixinha, nanoamperes, só que você enxerga ela visível, olho nu, porque está passando pelo ar. Daí a deflexão da luz no seu olho consegue enxergar a luz dos elétrons, que é diferente do fio, que ela está no fio, né? Certo? Você pode fazer uma base de TC, não deve, você pode. Inclusive, só a nível de curiosidade, o piezoelétrico ali, tipo, em bateria eletrônica, coisas que tu, né, trabalha com vibração,
Eu estava vendo esses dias, a bateria eletrônica, o cara usa um piezo, né? Quando tu bate ali no tamborzinho eletrônico, a bateria eletrônica não faz zoada, né? Não é acústica, tu bate, tem um piezo ali, claro, tem toda uma estrutura, o piezo vai vibrar e vai mandar aquele sinal de vibração para um circuito embarcado que vai tratar aquele sinal. Porque daí, tipo assim, é mais ou menos o que acontece, tu aperta lá a T, ele vibra, vai gerar uma tensão, só que claro, na bateria numa escala bem menor. Daí ele vai vibrar ali, gera um sinalzinho de tensão que vai ser, né, vai ser tratado e... Então, tipo assim, essas baterias eletrônicas, esses padzinhos que às vezes tu vê de criança e tal, né, vários deles são um piezozinho ali, tu bate, ele vibra, tem lá um circuitinho que trata aquele sinalzinho de tensão. Tava vendo esses dias. Eu não sabia que era peso elétrico. Interessante. O que a gente vê muito nesse sentido é microfone, por exemplo. O microfone é uma capacitância variável também, mas é uma membrana, você fala a voz, você faz uma vibração. É um C de X, então você varia a capacitância em relação à posição, consequentemente você tem uma força da tua voz ali que está no microfone, e essa força é transformada em energia elétrica. Né? Tipo, é o processo contrário. O alto-falante já ele é baseado num indutor. Ele tem as duas coisas, a capacitância e a indutância, né? Principalmente a indutância. Mas ele utiliza o meio magnético para poder amplificar a força de vibração, a força da voz mesmo que está saindo para poder mandar para o ar, né? Para você escutar mais alto. Mas tanto o microfone quanto o alto-falante, os dois são baseados no mesmo princípio, os dois podem ser feitos com capacitor e indutor. Só que é melhor fazer um microfone capacitivo e um alto-falante indutivo. Quando você equilibrar a força, é melhor ser indutor. Quando você captar energia, aí o capacitor ele é mais sensível porque ele é diretamente elétrico. Então, normalmente sensores são capacitivos, transdutores, né? Existe transdutor indutivo, sensor indutivo? Existe muita aplicação de sensor indutivo, principalmente para coisas metálicas. Mas se não é metálico, é uma coisa capacitiva. Poderia usar com indutor? Poderia, mas não deve. Beleza? Porque daí o caminho de circulação de fluxo é muito mais baixo. Né? Se você não tem um meio magnético, tipo, é muito mais complicado você fazer um sensor indutivo. Certo? No capítulo 3 do FITS, no FITS especialmente, né? Ele trabalha bastante essas questões, tá? Inclusive a parte capacitiva. Tem um livro mais antigo, que é o Slemon, ele também trabalha isso, tá? Nós não vamos encontrar o Slemon em lugar nenhum, tá? Talvez num sebo bem antigo em algum lugar. Mas eu queria ter o Slemon, não tenho. Eu queria tê-lo. Tem a biblioteca da UDESC. Mas ele é um livro bem antigo, mas ele trata essa parte de tanto capacitivo quanto indutivo, essa questão de energia com energia, e ele envolve vários sensores. Sensor capacitor com vibração e tudo mais. Existe um equacionamento disso antigo, né? Então, só para... Entra dentro desse mesmo contexto, dentro do capítulo 3 do FITS, só que no Slemon é quase que o livro todo de capítulo 3 do FITS. Ele é um livro de dispositivos eletromecânicos, não são motores. Então, é um livro que trabalha muito essa parte de outros dispositivos eletromecânicos. Aí, tanto eletromecânicos capacitivos quanto eletromecânicos indutivos. Beleza? Posso continuar? Posso ficar ocupado? Fazer um quadro bonito e decente? Mas, pessoal, uma coisa muito importante que você quer aprender na engenharia elétrica é captar o conceito das coisas. O que vocês estão fazendo e por quê? Uma coisa essencial, muito importante, é a questão integral derivada da constante. Beleza? Fica uma dica muito importante para vocês. Vocês estão fazendo eletrônica 2? Oi? Vocês estão fazendo eletrônica 2? Vai ter um momento que vocês vão num circuito chamado integrador e um outro circuito chamado derivador. Por favor, não é hora de integrar os sinais que vão ser colocados ou derivados que não vão ser colocados. Beleza? Vamos lá. Então a gente chegou à conclusão que a força é a derivada da coenergia em relação à posição. Vamos pensar agora que eu tenho um eletroímã. Sendo simples. Tem aqui uma corrente de T. Tem aqui uma fonte. Então, P de T. Vamos supor a priori que a gente não tem resistência. Tá? Vamos dizer que a nossa resistência aqui é nula, tende a zero.
só para facilitar um pouco nesse primeiro momento. Eu quero calcular então quanto tem que ser a força desse dispositivo. Aqui eu vou convencionar que a minha posição está nessa direção. Tá? Certo. Eu sei que a força vai ser de atração, então provavelmente a minha força vai ser negativa. Né? É mais provável. O que eu preciso então para calcular a força? Aqui eu vou dar uma dica também, esse material é magneticamente linear. Usar com energia. Eu tenho que encontrar a coenergia. Quem que é minha coenergia? Integral de 0 a I, né? De lambda, aí I linha, D I linha. Quem que é meu lambda de I? Pessoal, é muito importante, talvez vocês acompanhem o raciocínio, depois eu dou tempo para vocês copiarem. Quem que é o lambda de I? Costuma. Tá. Eu acabei de fazer a tradução, pessoal. Não foi lambda de I. Ele perguntou. Não, sobre 2 não é o lambda, sobre 2 é outra coisa. Nem que é o lambda? É o L vezes I. L Z. L vezes I. Quanto dá essa integral? Linear. Você acabou de calcular? Hã? L. Metade de I quadrado. Isso. Caso da linha. Saiu aí. Perfeito. Isso. Aí vai no meio. E o que eu faço com isso? Vai calcular a força. Ninguém vai Você te... enxerga isso pela distância? Porque tem um dx ali. Integra. Não precisa fazer uma integral. Eu quero calcular a força. Não é melhor substituir ali, não? Em derivada. Na forma Substituir na derivada? É. Meio ali. E agora? Tem um detalhe. Essa daqui é a derivada quando I é constante. Tirar o de lá. Então, Eu posso tirar o I da... É. dá Posso tirar um meio também. o meio também. É o melhor. L deve ser uma função de x. Quem que é o L? Para encontrar a força tem que derivar a indutância em relação à posição. Indutância, gente. Quem que é a indutância? Quem? Quem que é a indutância? É que eu tenho indutância de um núcleo. Vocês aprenderam isso? Integra os dois lados. Hã? Integra os dois lados. Não consigo. Eu não consigo encontrar a força, a indutância a partir da força. Porque eu quero saber a força a partir da indutância. Eu preciso encontrar por um outro caminho a indutância. Como é que eu descubro a indutância? Isso aqui é núcleo. Como é que eu descubro a força a partir da indutância? Como é que eu descubro a indutância do núcleo?
que é a indutância do núcleo, pessoal? Como é que calcula a indutância? Conversão 1, você lembra ainda? Vocês passaram a conversão 1. Vocês estão aqui é para vocês passarem a conversão 1. Lá em conversão 1, vocês tiveram uma prova só de uma coisa. De Foi circuitos magnéticos. circuitos magnéticos. Mas. Ai, gente, Ai, acho eu que quero o fazer. fluxo de coisa de outra forma. Era ele. Vamos lá. O fluxo O que é isso? É um fio. Uma bobina que tem um fio bem longo. Se eu pegar essa bobina toda e ligasse uma tensão no início e no fim dela, a resistência dessa aqui seria grande ou baixa? seria baixo comparado com o intraferro. Não, sei. Por causa que o fio tá sempre. Né? Se eu pegar uma fonte, seja qualquer, a resistência desse fio. Se eu pegar só um pedacinho do fio, pegar o fio inteiro, qual que tem mais resistência? O fio inteiro. Por quê? Porque não tem É mais difícil de passar pelo fio Sim. inteiro que um pedacinho só. Agora vamos dizer que eu tenho esse fio aqui e tenho esse outro fio aqui. Vamos supor que os dois têm o mesmo comprimento, só que esse daqui tem uma área maior. Qual que vai ter mais resistência? O menor. De área menor. Por quê? Inversamente proporcional na forma. Porque a área em volta do fio que vai passar a maior parte dos elétrons é maior, logo é mais fácil de passar. E vamos dizer que eu pegasse um fio exatamente igual a esse, só que de alumínio. Tá. Qual vai ter mais resistência? O alumínio. Por quê? Porque o material já tem mais resistência. O material tem mais resistência. Então a resistência de um material é calculada e definida por 3 parâmetros, essencialmente. Quais são esses 3 parâmetros? Área, Área, comprimento E resistência material. e a resistividade. resistividade. Ou condutividade seria o inverso da resistividade. Então uma resistência, ela vai ser diretamente proporcional ao quê? Esses 3 parâmetros. Área. Ai, não acho Diretamente proporcional ao que, eu acho que é o L. comprimento, ela é diretamente proporcional ao comprimento. E embaixo a área. E ela é inversamente proporcional ao quê? A área. Área. A área e ao que mais? O raio do. A roda o bolo. A resistividade. A resistividade ela tem que ser diretamente proporcional. Porque se eu aumento a resistividade, eu aumento a resistência. Tá, errou L. Magneticamente, existe uma coisa análoga à resistência. O que é análogo à resistência no sistema magnético? A relutância. Relutância. Se eu usar a condutividade ao invés da resistividade, tem uma expressão assim para a resistência. Essa daqui é a expressão chamada segunda lei de Ohm, que ela determina a resistência só a partir de parâmetros físicos. A relutância, O comprimento. ela é proporcional ao comprimento, Permeabilidade. inversamente proporcional à permeabilidade e à área. Certo? Vamos pensar na relutância desse núcleo, então. Tem o G ali. É muito maior que. Ela tem, no núcleo em si, a relutância vai tender a ser Menor que o gap. bem menor que o gap, vai tender a ser zero. Sim. Ela vai ter mais relutância no nosso Intraferro. entreferro. Quem que é o nosso entreferro? Nesse caso é o ar. É o ar. Mas das variáveis elencadas no problema, qual que é a lei do entreferro? É um zero. Zero do vácuo. Do vácuo, né? G, né? Normalmente os dois é G com entreferro. É. Mas nesse problema em questão, não tem um entreferro G constante. Quem que é o entreferro? A mola acaba. É o valor variável da posição X. Ele está variando. Meu X é o meu entreferro. Uhum. E na verdade é 2x, né? Eu tenho um X assim e um X assim. E eu também. Eu passo 2 vezes por X.
E quem que é o meu... a minha permeabilidade agora? Continua sendo ar. Continua sendo ar. Porque até a relutância do imperfeito, que é aqui perto. Qual a probabilidade do ar? É Mi. Zero. Probabilidade magnética no vácuo. E a minha área, vou chamar de área A. Certo? Essa é a minha relutância. Como que eu acho, então, a indutância a partir da relutância? A indutância é... Indutação é só para essas existências, não? Não. É o inverso do outro? Ela é inversamente proporcional. Mas tem o termo em cima. Não. É um parâmetro físico também. O que mais que eu tenho nesse núcleo? Fluxo. O fluxo não é um parâmetro, o fluxo é uma variável. É um sinal. O que mais é físico que não varia? O que é intrínseco? Tem a tensão, tem a corrente. Mas onde que está a tensão e a corrente? Esse é o fluxo. A área do núcleo? Ah, o núcleo já tem. Tá aqui. O que mais que nós temos aqui nesse sistema? Que é fundamental. O que liga com a parte elétrica. A F também é um sinal. É outra coisa. Eu não escrevi aqui. Propositalmente. Não, isso é mi. O que é? Não é. Quer ver o mi. Mas o que está Não é faltando? esse. Vocês falaram sem perceber. Não tem I. I é o sinal, pessoal. Vocês não sabem a diferença entre sinal e sistema? Quem que está faltando nessa conta? A indutância ela precisa de outra variável, ou tem que aumentar ou diminuir essa variável. Olhe para a mesa. É um número de espiras. Quantidade. O número de espiras. O N? Sabe que tava com um I na cabeça? Sim, mas não tem o I. Somar o campo dela. Não tem o N. Na verdade é o N ao quadrado, tá? Isso, N é quadrado sobre N. Beleza? Por Sobre isso que eu não gosto relutância. de dar formulário na prova, porque os alunos têm que lembrar essa questão de cabeça. Não sei se eu acho que não vou dar formulário na prova de vocês na primeira prova. Tá bom? Que bom. Vocês decidirem de cabeça as falas. Então, vamos lá. Não quero fazer parte do vídeo. Eu tenho aqui linha quadrada de 0a sobre 2x. Agora eu preciso derivar a indutância. Isso daqui quanto que dá esse derivado? N ao quadrado, 0 e A é constante. Vai ficar 1 sobre 2x, vai dar... O x é LN? Não. X é menor. Nada de n aqui, ele é integral, não derivado. Derivado. Confunde. Vai lá pra Bola cima. com x dá menos X 1 é lá. menos 1 vai pra frente. Vai ficar menos x. Beleza? Tá colocando integrado. Vai. Vocês confundem integral com derivada muito, pessoal. Vocês não podem fazer essa confusão. Então, a minha força vai ser i quadrado sobre 2 vezes essa derivada. Então, vai ser menos n quadrado em 0a sobre 2x ao quadrado vezes i quadrado sobre 2. A força ela é inversamente proporcional à posição e diretamente proporcional à área. Tá?
Se o x for zero, na verdade a força vai para o infinito. A questão é que eu sempre tenho que colocar aqui um interferozinho para poder limitar isso, porque se a força for para o infinito, eu só tudo e flou tudo. Não existe força infinita. Dessa forma, é uma consequência de eu ter um Li constante. Né? Na realidade, eu não tenho um Li constante, ele vai saturar uma hora, e essa fórmula vai deixar de ser verdadeira. Né? Para mim manter a veracidade dessa fórmula, eu preciso colocar um entreferro fixo aqui. Então, eu preciso que isso aqui seja 2x mais um g aqui ao quadrado. Tá? Para que na prática isso possa existir. Né? Mas, levando às últimas consequências do fato dele ser magneticamente linear, e eu ter liberdade para poder colar, né? Quando a por zero tem uma força infinita, porque está colada, como se fosse uma coisa intrinsecamente ligada na outra. Certo? A ideia é que isso aqui é negativo porque está em oposição à distância. Né? Então ele vai cola. Quanto mais perto, mais forte ele é. Mas aí tem a ver com a frequência também, né? Essa equação. Isso, estou supondo uma corrente constante. Ah, tá, beleza. Se eu colocar uma corrente alternada, a gente pode fazer isso agora. Copia. Deixa eu... Eu vou ter que namorar com a relação dele. Ainda está fácil, pessoal. Ainda está bem fácil. Bem fácil. Vai piorar bastante. Tem muito o que piorar. Bom, estou alertando vocês. Por isso que é bom vocês terem um dia para estudar. Ou Estudar mais. força 2. Ou mais. Mais de dia é bom. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor, né? Um dia acho que não vai dar, não. Quanto mais melhor. É que tá difícil de achar conteúdo nessa área, entendeu? Quase impossível. Eu preciso ter o canal de por jeito. O que o pessoal falava, professor, só semestre passado, eu só encontrei alguma coisa parecida no canal da Índia. Putz. Vários alunos falaram isso já pra mim. Então, é realmente muito difícil de encontrar. É muito difícil. Por isso que eu quero fazer um livro. E quando você encontra alguma coisa mais ou menos, é o pessoal da física. Eu queria fazer um livro de conversão de energia, porque na verdade os livros não são de conversão de energia. Eles trazem essa parte, mas eles não explicam ela bem. Tipo, o BIM dá muito jogado essa parte, o FITS também. Tipo, então, tanto que o BIM, eu não tenho certeza se ele está muito correto nessa dedução. Tá? Tipo, ele deduz de outra forma, não sei se são equivalentes as formas que ele chega e que eu chego. Mas o FITS chega nessas deduções, tá? Eu estou seguindo como o FITS deduz. Só que se o cara fez isso em 1900 como é que eu não vou entender, né? Nossa, isso é diferente naquela época. Hã? Nossa, isso é muito diferente naquela época. Não acredito muito. Pode pegar o desenho antigo, é diferente. Não tinha internet. Não tinha internet. Sei lá o que tem, cara. Eu acho que a gente acabou ficando burro. Né? Sim. Eu tenho Na a verdade, terceira nós série. emburrecemos. Da data de 1960, a terceira série deles é a oitava série nossa. O livro antigo, não dá nem para acreditar que eles ensinavam aqui na terceira série. E a geração de surpresa ficou pior ainda. E não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada, o povo todo aprendido. Vocês têm que. Um segredo para aprender melhor as coisas é a gente começar a pensar, a refletir sobre. Na introdução à engenharia eu explico um pouco como funciona o processo do aprendizado. A partir da filosofia, que era da gnoseologia, não usa neurologia para me ajudar, só gnoseologia, que era da filosofia. Uma das coisas que a gente precisa fazer muito é aplicar os nossos sentidos, tanto os nossos sentidos exteriores quanto os nossos sentidos interiores. O que a gente não faz a gente usa muito o sentido exterior muitas vezes. A gente é acostumado a usar a visão, usar a audição, inclusive existem pessoas que têm um dos sentidos mais aguçado para o aprendizado. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que usam tato mais, né? Existem pessoas que são mais visuais, que usam mais a visão, que usam mais a audição, que são mais auditivas. Mas além dos sentidos exteriores, a gente também tem que usar os sentidos interiores, que é a imaginação e a memória. A gente tem que começar a se deter mais, imaginar mais o problema,
que lembrar mais do que usar mais a memória, que a memória ela fixa o conceito. Porque, em última análise, a gente tem que aplicar a nossa razão àquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem que usar o processo. O ser humano ele tem um processo discursivo, ou seja, a gente raciocina de uma forma, digamos assim, a gente tem que processar a coisa, a gente tem que processar o conhecimento, a gente tem que ou ler, ou rever, ou refazer muitas vezes a mesma coisa para poder experimentar muitas histórias diferentes daquilo. A gente tem que pensar sobre aquilo. É um processo que a gente chama de processo meditativo. A gente tem que pensar muito sobre aquele assunto. E pensar com a nossa imaginação e com a nossa memória. Então a gente tem que pensar situações diferentes para aquele mesmo problema e pensar em lembrar dos problemas anteriores que a gente já passou, e associar as duas coisas. Né? A gente consegue aplicar bem essas duas coisas, a gente aprende melhor. Mas a gente precisa da melhor leitura, a gente precisa do fato de a gente se deparar com aquilo, escrever aquilo e pensar sobre aquilo. Se a gente não pensa sobre aquilo, a gente não evolui naquilo. Tá? Esse é o único jeito que a gente tem de aprender efetivamente alguma coisa. Vamos lá então. Vamos supor que agora a nossa corrente é uma corrente alternada, uma constante. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Pode escrever. Assumindo que a nossa corrente ela é alternada, claro que aqui a gente tem direto uma tensão alternada, né? Então a gente pode dizer que a nossa tensão, sei lá, é um V de pico vezes um cosseno de ômega t, certo? A gente sabe que a tensão da bobina, né? Tem um fluxo associado. A corrente, ela vai ser a integral, né? De 0 a t de v de t dt. A gente acabou de deduzir isso, né? Então, nosso VL, né? Eu não coloquei esse porque senão eu não teria de equação diferencial, né? Então, para facilitar a nossa vida, vamos fazer a equação diferencial e a gente vai resolver assim. A integral do cosseno é o seno. Só que eu tenho que dividir por ômega. Então, meu I de t vai ser igual a uma V de pico sobre ômega vezes o seno ômega t. E aqui tem 1 sobre L ainda. Certo? Então, a minha força ela vai ser igual a menos m quadrado 0 a 2x vezes até a gente pode aproximar por causa do L constante aqui no final, eu vou chamar de um L0 para o regime permanente, tá? Vamos assumir que está em regime permanente, então eu posso assumir que esse daqui vai ser a indutância do núcleo depois que colou, então a força no final, né? Aí eu tenho aqui que esse vai ser um V ao quadrado sobre ômega ao quadrado vezes 0 ao quadrado seno ao quadrado de ômega t. Uma expressão trigonométrica que vocês têm que guardar para o resto da vida de vocês. Quem que é o seno ao quadrado de ômega t? Isso aí eu tinha visto, agora já 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2 ômega t. tá. Das integrais. Você usava para integral, não só para integral. Então a força menos L quadrado menos 0 a sobre x, que tem uma parte transiente, né? V ao quadrado sobre p, ômega ao quadrado sobre L0, isso aqui dá de fazer toda a dedução daí considerando L de x, vezes 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2 ômega t. E nesse caso, como eu tenho 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2 ômega t, isso daqui é um valor médio, isso daqui é tudo constante. Varia com x, mas em termos de corrente é constante, em termos do tempo é constante. Depois que o x virar g, vai ficar constante, né? Com regime permanente, se x virar um g.
Só que eu tenho um termo que varia com o dobro da frequência de excitação. Vai ser em 120 Hz. E eu vou ter, supondo que eu não tenho uma espira, né, de curto-circuito, uma força média e uma força com o dobro da frequência da rede. A frequência da rede vai estar aqui. E a minha força em função do tempo. Eu tenho um valor médio. Na verdade, esse médio é bem no meio, né? Eu não fiz bem no meio, mas essa tensão cosseno de 2T, ela só que menos no meio. Na verdade, tinha que ir para baixo, tá? Eu fiz errado. Mas tudo bem. Vamos ver para pegar ele. Beleza? Esse vai ser o perfil da onda da força. Se não for corrente C, se for corrente CA. Então, ela tem uma força média, sempre vai ter uma força média, então ela sempre vai estar fazendo força. Sim. Só que instantaneamente ela vai estar vibrando, vai ter muito mais vibração. O condutor CA tem mais vibração que o condutor CC. Certo? O motor CA tem mais vibração. O condutor CA tem mais vibração porque ele tem essa vibração de 2 vezes. Com a espira de curto-circuito diminui, tá? Diminui. Deixa eu colocar aqui uma outra espirazinha, né? Enrolamento encurtado para poder fazer uma força contrária de motriz. Aí tem que fazer uma análise dupla aqui, né? Quem sabe eu não cobro na prova, né? No caso aí, a gente não está nem vendo a questão dos espraiamentos também. Não estou vendo espraiamento também. Meu Deus, esse junto. Não estou vendo espraiamento também. Poderia piorar também com espraiamento. Tá. Não vendo com resistência, que senão teria que ver com a diferencial. Não estou vendo nem a questão da mola, pessoal. A mola vai fazer uma contra-força aqui e vai fazer. Eu tenho que ver uma equação diferencial mecânica também, não só uma equação diferencial temporal. Vai piorar muito. É doído. Vai piorar muito. Eu falei, se eu quiser investir nessa parte aqui, eu não vou investir muito mais, né? Eu vou já pular para uma parte mais avançada do capítulo. Mas eu retomei essa parte porque eu não passava nem essa parte inicial. Aí eu estava sentindo falta depois. O pessoal estava sem muita consciência quando a gente chegava. Beleza? Semana quinta-feira a gente já vai começar a ver uma ideia de motor. E aí de motor bem elementar. Ah, tá. CC, CA? Motor. Genérico. Motor, beleza. Motor ou gerador, né? Rotacional. Na verdade, o dispositivo eletromecânico rotativo. Seria a forma melhor de trabalhar. Beleza, pessoal? Estão todos presentes, né? Sim. Vai, espero que não tenha acabado o espaço interno do